Boa noite, minhas lindas. Vamos iniciar mais uma aula. Tá aparecendo aí o slide para vocês, né? Então, hoje vamos falar de alguns cuidados paliativos. História da morte, né? Vamos falar aqui de antigamente, né? Que já falava-se da história da morte, né? Da morte tanto diária de outras patologias. Da Idade Média, Segunda Idade Média, Idade Moderna e a partir do século XX, né? Na Idade Média, do século V ao século XII, a morte domesticada familiar era algo natural da vida, era algo que acontecia e fazia parte da vida, de uma forma natural, entendeu? Eles se conformavam naturalmente. Já na Idade Média, do século XII ao século XV, a morte era clericalizada, era a igreja como intermédio ao paraíso. Eles achavam que ia da igreja ao paraíso, que tinha o julgamento final, o céu e o inferno, e inícios das incertezas com a morte. Então, daí, no século XII ao século XV, já começou as dúvidas em relação à morte, né? Já começou as dúvidas em relação a como que era, para onde que ia, o que acontecia, se existia céu, inferno, se começava as incertezas, né? Como que era isso? Já na Idade Moderna, a partir do século XVII, né? A morte romantizava um processo de ruptura com a vida, complacência com a idade da morte, ou seja, já era algo que acontecia na vida, algo que acontecia que era algo natural, que podia acontecer com todos. E a partir do século XIX, começou a existir o luto e mais dificuldades da aceitação da morte, né? Que aí começou o quê? A ter dificuldade para aceitar a morte, para saber o que acontecia com a família, o que era. Começava a crise do luto, do desespero, tudo isso. Então vamos lá, né? Já na segunda metade do século XX, a mudança da morte, né? Sociedade priorizava a valorização da felicidade, torna-se mais tecnologia. A morte passava a ocorrer nos hospitais. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. A morte passava a ocorrer nos hospitais, longe da família. Evitava-se falar da morte por trazer consciência à nossa própria finitude. Então, gente, em relação à morte das patologias, né? Não só do câncer, mas de outras doenças. A morte, a partir do século XX, né? Passaram a aceitar mais, né? A ser algo que acontecia mais vezes, a ser algo que era constante. Então, tudo isso ocorria de modo geral. O que mais atormentava era o fingimento, a mentira por alguma razão, que todos eles mantinham, de que estava apenas doente, não morrendo, que bastava que ficassem quietos e seguissem as ordens médicas, que jamais ocorreria, que já ia ocorrer uma mudança para melhor. Ou seja, o que mais dava raiva para eles era a mentira, o fingimento, porque antigamente eles não diziam, o paciente está grave, ele pode morrer. Não existia isso no século XX, na metade do século XX. Eles falavam o quê? Ele vai melhorar, ele vai ter uma melhora, logo ele vai ficar bem, mas não passava a verdadeira situação do paciente, né? Como que ele estava, se era grave, o que ia acontecer, se ele podia morrer. Então, tudo isso não era passado verdadeiramente e eficaz para as pessoas, para a família, no caso, né? Então, aqui, a medicina e a morte, né? Hipócrates, o médico é um auxiliar da natureza, propõe que se respeite inexorabilidade da morte, ou seja, que respeite a morte. Já esse médico, né, no século XX e no século XIX, ele passa a ver preocupação da medicina com a cura, buscando os cadáveres, os motivos da morte, a morte iluminando a vida. Ou seja, no final do século XIX, né, para o século XX, já passaram a estudar as causas da morte, né? Por que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, o que tinha.
que estava acontecendo essa morte. Então, tudo isso passava a ocorrer, né? Um determinado período. Então, tinha que saber o porquê que estava acontecendo isso. Em relação aos cuidados paliativos, né? Em relação ao cuidado paliativo da morte, principalmente do câncer. Cuidados paliativos, né? Uma abordagem que busca qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante da qualidade de vida das doenças, né, ameaçadoras da vida, através da prevenção, alívio e sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação impecável, tratamento da dor, problemas físicos, psicossociais e espirituais. Ou seja, nos cuidados paliativos, vai ter que observar tudo isso do paciente, né, gente? Tanto o alívio da dor, do sofrimento, identificar por que está doendo, aonde que está doendo, identificação precoce do sofrimento, tratamento da dor, problemas físicos, psicossociais, se aquela família tem um problema psicológico, se a família está aceitando, se ela vai aceitar aquela doença, né? Se ela, como que ela vai agir daquela determinada frente um câncer, se tipo, se é um familiar próximo, parente de primeiro e segundo grau, como que ela vai reagir? Então, tudo isso era em relação ao cuidado paliativo. Então vamos lá. Já na idade moderna, né? Tinha que ter uma equipe multidisciplinar, né? Que é o quê? Que é essa equipe? Médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, então, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, toda a equipe, né, médica que vai fazer parte. Cuidados holísticos, né, os cuidados que tem que ter com o paciente, controle dos sintomas, controlar os sintomas, né, saber como que é, controlar esses sintomas, suporte familiar, né, ter o suporte da família, saber como que é esse suporte, saber se a família está dando o suporte necessário. Então tem que ter tudo isso. Então tem que ter tudo isso. Suporte após o óbito. Será que aquelas pessoas vão ter suporte após o óbito, após ter o falecimento da pessoa? Será que vai ter condição de ter uma terra, de fazer o sepultamento, o velório? Será que vai precisar de ajuda? Então tem que ter um suporte após o óbito, tem que ser realizado. Então, cuidados holísticos, né? E domiciliares. Os cuidados em casa, como que é feito esses cuidados, como que são realizados, pesquisa de educação e treinamento, como que é feita essa pesquisa, como que é realizada. Então tem que ter atenção, tudo isso. Pesquisa, educação e treinamento, né? Que nem eu falei para vocês, tem que ter um treinamento, como que vai tratar aquela pessoa, como que vai ser o cuidado. Como que eles vão ser tratados, e em relação à dor total do paciente, né? Verificar a dor dele, o que ele está sentindo, como que tá consolando ele, tudo isso. Então vamos lá aos cuidados paliativos. Prestar atenção no como que tá o físico dele, né? A área física dele, se ele tá sentindo dor, o que ele tá sentindo, se ele tá sentindo as pernas, se ele tá falando, como que tá o físico dele. Espiritual, né? Como que tá o espiritual dessa pessoa? Será que ela tem fé em Deus? Será que ela acredita que ela tá melhor? Será que ela acredita que ela vai ser curada? Como que tá o espiritual dessa pessoa? Em que ela tá acreditando? Como que tá a fé dela? Social.
Como que tá o meio dela social? Será que ela está convivendo com a família? Será que ela está aceitando conversar com a família? É observar o paciente nesses cuidados paliativos, tudo isso, né? Físico, espiritual, social, emocional. Como que tá? Se essa pessoa está emocionada, se ela sabe o que está acontecendo com ela, se ela tem noção, se ela tem uma melhora eficaz, como que está sendo tudo isso? Então, tudo isso ela tem que estar observando. Princípios do cuidado paliativo. Quais são os princípios, gente, que vocês têm que saber? Primeira coisa do cuidado paliativo com um paciente oncológico. Primeira coisa, comunicação. Tem que ter a comunicação com os pacientes de cuidado paliativo. Tem que ter a comunicação. Bom controle de sintomas. Tem que controlar os sintomas, né? Voltando à comunicação, gente, desculpa. Como que tem que ser essa comunicação, né? Ela tem que ser como? Ela tem que ser realizada como, professora? Clara, objetiva, entre profissionais com pacientes e familiares. Então, tem que ter uma boa comunicação, se comunicar bem, de forma clara, objetiva, que os pacientes e os familiares possam estar entendendo o que está acontecendo. Controle dos sintomas, né? Antecipação do tratamento individualizado, reavaliação e supervisão de atenção em detalhes, time interdisciplinar, atitude especial, né? Ante o conhecimento que se evidencia no reconhecimento das competências, incompetências, possibilidades e limites da própria disciplina e de seus agentes no conhecimento, na valorização suficiente das demais disciplinas que se sustentam e tangem o saber e o fazer. E aí também entra a bioética, né? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Quem está tendo saúde, quem está tendo humanização comigo, expliquei cada um desses lá, né? A gente até viu sobre isso. Então tem que ter a ética e a bioética do paciente, que vai entrar o quê? A privacidade dele, né? Tem que ter cuidado, a privacidade dele, do que ele está fazendo, do que ele está acontecendo. Então, esses são os princípios dos cuidados paliativos. Garantir a qualidade de vida. Como é que eu vou garantir a qualidade de vida, né? Um paciente oncológico. Eu não é porque ele está com câncer que a qualidade de vida dele vai mudar. Não, ele tem que continuar com a mesma qualidade de vida, né? Se sentindo bem, sendo bem tratado, de uma forma eficaz, de uma forma que ele possa estar, o quê? Como é que eu posso falar? Possa estar sendo possa estar sendo bem atendido. Então, tudo isso tem que estar prestando atenção. Controle da dor e outros sintomas. Integração dos aspectos clínicos, psicológicos, espirituais e sociais. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Como que tá esses aspectos clínicos? Como que tá os aspectos da família? Como que tá tudo isso? Então, tem que ter cuidado com isso, né? Como que tá o psicológico dessa família? Será que aceitou? Será que ela está aceitando? Será que ela está aceitando que a família que o parente está com câncer? Como que está sendo? Então, tudo isso tem que estar observando, né? E sabendo. Como que está a dor desse paciente, se está alto na escala da dor, quanto que está de 1 a 10, como que está. Então, respeitando a autonomia, né, valorização das pessoas doentes. O que é isso? Eu não vou ter preconceito, porque é um paciente oncológico que está com queda de cabelo, que está magrinho, que está com anemia, que está com anorexia. Então, eu não posso estar mudando minha forma do tratamento. Tenho que ter cuidado com tudo isso. Tá tratando o paciente de uma forma melhor, valorizando. Outra coisa, não acelerar ou retardar a morte. O que seria isso? Acelerar ou retardar a morte, né? Por exemplo, eu sei que o paciente está grave e ele vai falecer. Aí eu vou diminuir
a medicação dele, essa medicação não está fazendo mais efeito, isso, aquilo. Não, você não pode estar retardando ou adiantando a morte do paciente. Enquanto ele estiver vivo, ali, respirando, ele vai estar realizando o quê? Vai estar realizando o tratamento dele, vai estar sendo tratado da melhor forma, vai estar buscando melhoria. Então, você tem que estar dando o seu melhor, né? O paciente tem que ter o quê? Uma morte digna, mínimo de estresse possível no local de escolha do paciente. Ou seja, o paciente ele tem que ter uma morte digna. O que é isso, professora? Você não vai forçar a morte dele, você não vai tratar ele mal só porque ele tá grave, só porque ele tá isso ou aquilo. Não. Ele tem que ter o quê? Uma morte digna até o final da vida dele. Ele tem que ser bem tratado, tem que ser realizado o possível e o impossível pelo aquele paciente, tem que ter o mínimo de estresse possível para ele. E ele tá no local, por exemplo, se ele não estiver no hospital, ele tá no local que ele queira, que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido. Então, isso faz parte do cuidados paliativo. Gente, os cuidados paliativos são aqueles que são realizados no fim de vida já do paciente, que são cuidados que são realizados quando já está, tipo, no estágio bem avançado do câncer, não só do câncer, mas de outras doenças também. Mas a gente vê principalmente no câncer. Ah, o paciente está só em cuidados paliativos, aí você já vai saber, né? Pode estar até em metástase esse câncer do paciente. Então, principais elementos dos cuidados paliativos. Identificação de metas do atendimento ao paciente. O que é isso? Você vai identificar que meta que eu quero ter para esse paciente, o que eu vou fazer para ele melhorar, como que vai ser minha meta com ele, minha meta diária, o que eu posso fazer para melhorar, para que ele se sinta bem, o que eu posso fazer para que ele possa se sentir acolhido, ter vontade de estar se tratando, de estar fazendo higiene pessoal. Então, você tem que estar visualizando o que você pode fazer para melhorar o atendimento desse paciente. Realização de planos de cuidado. Então, eu identifiquei um fator, né? Eu quero proporcionar lazer a esse paciente. Então, você vai fazer o plano de cuidado. Como é que eu vou proporcionar lazer a esse paciente? Levar ele no banho de sol, levar ele para passear todas as tardes, pedir para o fisioterapeuta fazer uma fisioterapia motora. Então, isso é realizar plano de cuidado. Você está fazendo métodos para que o paciente possa estar melhorando. Então, vamos lá. Então, vamos cuidar e tá dando o nosso melhor, né? Como que pode ser feito, como que pode ser melhorado, o que pode fazer para melhorar. Então, tudo isso você tem que estar realizando, né? Para poder se planejar melhor enquanto ao paciente e ver o que ele pode melhorar. Próxima coisa. Apoio ao cuidador. Então, você tem que estar apoiando quem está cuidando, apoiando como deve ser feito, como deve ser tratado. Então, apoiar, né? Dar força para quem está cuidando, porque cuidar de um paciente paliativo não é fácil. Então, você tem que estar sempre apoiando, dando o seu melhor, conversando, identificando os problemas, tudo isso. Abordagem em equipe, sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, vamos lá, né? Como que é isso, né? Então, vamos identificar quais são os sintomas físicos desse paciente, quais são os sintomas psicológicos, quais são os sintomas sociais e espirituais. O que entra nisso? Será que essa pessoa está sentindo uma dor intensa? Será que esse paciente está com o psicológico abalado, só chora, só dorme, não quer ver ninguém, não sente vontade de tomar banho, não quer se olhar no espelho, tem vergonha de si, não quer que conte para ninguém do problema dele? Como que está o psicológico desse paciente?
Como que tá a vida social? Será que ele tá com raiva da família? Será que ele quer receber visitas? Será que ele se sente melhor quando a família tá perto? Ou ele tem raiva e não quer ver? Ele fica agitado, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele se estressa. Então, tudo isso tem que estar sabendo. Discutir o prognóstico e tratamento, né? Tem que estar discutindo o prognóstico e tratamento desse paciente, como que vai ser realizado. Por que é importante prognosticar? Por que você tem que fazer isso, né? Tipo, diagnosticar o paciente antes. Permite que os pacientes identifiquem suas prioridades com base na expectativa de vida. Então, quando ele sabe o que ele tem, gente, quando ele sabe a patologia dele, ele sabe o risco de vida dele, ele sabe a quantidade de vida que ele tem, ele sabe, tipo, a expectativa da vida dele. Então, é importante o paciente saber. Ele tem direito de saber. Isso é um direito do paciente, saber o que está acontecendo com ele, saber o que ele tem, saber o que ele está passando. Tomem decisões informadas sobre seus cuidados. Então, né, tem que tomar decisões sobre os cuidados do paciente, como que deve ser. Participem de assuntos jurídicos e financeiros. Então, ele tem que participar, né, de assuntos jurídicos e financeiros. Caso ele venha falecer, o que vai acontecer, o que vai ocorrer, por quê. Então, tem que estar sabendo tudo isso. Concentre-se no encerramento da vida e questões de legado. Então tem que saber na vida dele como que vai ser esse legado, o que, que ele vai precisar, o que, que vai fazer. Enfatizar a participação em atividades prazerosas, né? Então tem que incentivar que aquele paciente possa estar participando, né? Não é porque ele está com grave, com câncer que ele não vai estar realizando atividades. Então ele tem que sim realizar atividades, tem que estar dando o melhor dele, tem que estar buscando, sempre estar inovando. A boa morte, né? A livre angústia, como é que faz a boa morte, gente? O que isso significa no câncer? A livre de angústia e sofrimento, evitáveis para o paciente, familiares e cuidadores, em geral, de acordo com os desejos do paciente e seus familiares. Ou seja, tem que realizar os desejos desse paciente, tem que realizar os desejos do familiares. Isso faz parte de quê? De uma boa morte, de como esse paciente quer ser, que aconteça. Será que ele quer doar os órgãos dele? Será que ele quer ser enterrado? Será que ele quer ser cremado? Para onde que ele quer ir? Ser sepultado? Então, isso é livre de angústia e sofrimento. Eles têm que estar cientes do que pode acontecer. O que os pacientes e familiares esperam? Redução do sofrimento, estar com a família e os amigos na maior parte do tempo, ter uma equipe de saúde em que possa confiar, comunicação honesta e confiável, que suas vontades sejam ouvidas e respeitadas. Ou seja, um paciente que está sabendo que pode acontecer a qualquer momento, que ele pode falecer, então ele tem o quê? Que reduzir o sofrimento dele, reduzir a dor. Ele tem que ficar a maior parte do tempo com os amigos, com a família. Ele tem que ter uma equipe que ele possa confiar, que possa cuidar dele. Porque se ele tiver uma equipe que ele não possa confiar e nem cuidar dele, como que vai ser? Ele vai estar se sentindo o quê? Pior, não é verdade? Então tem que ter uma comunicação boa e honesta, né? Confiável. E que as vontades desse paciente sejam ouvidas. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, o sofrimento humano, gente, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Porque quando alguém cuida do sofrimento, quando alguém está cuidando, realmente, esse sofrimento ele diminui bastante. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Agora é a nossa hora de debate, bate-papo para a gente continuar mais um pouco. Então podem falar, vou estar lendo aqui o bate-papo para ver se vocês têm alguma dúvida ou se vocês querem falar alguma coisa. Edilene, professora, um paciente que está com câncer terminal e ele quer vir para casa, pode ter uma equipe da saúde acompanhando ele em casa?
Pode sim, meu amor. Se ele tiver condições de ter alguém para cuidar dele em casa, ele pode sim ir. Tem até um programa aqui em Rio Branco que significa que se chama Melhor em Casa, que são pacientes que são atendidos em casa. Pode sim. Agora, se ele não tiver condições, por exemplo, teve um paciente, né? Um paciente, algum dia que eu vi um caso que a família disse assim, a esposa dele disse assim, ó, ele já estava com câncer de próstata e deu metástase, já passou para outros órgãos, né? Que nem a gente já aprendeu, né? Que metástase é quando tem um câncer que passa de um local para o outro. E a esposa dele falou assim, doutora, eu já sei que ele vai morrer, mas eu queria que ele viesse para casa, eu queria que ele morresse em casa. A bichinha falando isso, né? Dá uma dor no coração. Só que ele não podia ir por conta que, além do câncer, ele teve outras patologias, pegou Covid também, né? E não poderia ir para casa, porque ele estava fazendo tratamento, tudo isso. Mas, no caso, se a pessoa tiver, se o paciente tiver condição, sim, ele pode sim estar indo para casa. E tá, se acontecer algo pior, né, ele está, for desejo dele, estar em casa. Hum, certo, Edilene? As demais, tem mais alguma pergunta? Então vamos aqui, eu vou abrir o outro slide aqui, gente, só um minuto. Vocês verifiquem se vai aparecer aí pra vocês, tá, gente? Aqui pra vocês acompanharem. Agora apareceu, eu acho. Deus. O diagnóstico do câncer, gente, ele está baseado no histórico das alterações fisiológicas, funcionais e nos resultados da avaliação diagnóstica. Os pacientes, eles apresentam suspeita do câncer, eles devem ser submetidos a exames extensos com os seguintes objetivos. Quando o paciente está com suspeita de câncer, ele vai realizar exames com os seguintes objetivos, né? Primeiro objetivo, determinar a extensão e a presença do tumor, né? Vai verificar se tem um tumor, que local que tá, qual o tamanho, identificar se há metástase da doença, né? Invasão de outros tecidos, ou seja, já vai verificar se está só num determinado local ou já está espalhando para outros. Avaliar a função dos órgãos e sistemas orgânicos envolvidos e não envolvidos. Obter tecido e células para análise, inclusive para avaliação de estágio e grau e do tumor, né? Então tem que verificar que grau aquele tumor tá, né? Nós vimos que são 3 graus, né, do câncer, a gente viu, graduação histológica, né? Todo mundo lembra. Se não lembrar, a gente vai fazer um exercício para fixar. É necessário que a avaliação diagnóstica inclua uma revisão dos sistemas de exame físico, exames de imagem, exames laboratoriais, do sangue, da urina e outros líquidos orgânicos, relatos de cirurgia, cirúrgico e patológico, né? A maioria dos pacientes, quando estão com suspeita do câncer, são submetidos a exames extensos, né? Eles ficam temerosos em relação a procedimentos e ansiosos sobre os resultados. Vejam quais são os seguintes papéis do enfermeiro. Então, quando o paciente, gente, ele vai realizar algum exame para ver se ele está com câncer, para ver se ele tem alguma coisa, ele já vai ficar por si só o quê? Ansioso. Será que eu tô com câncer? Será que vai dar alguma coisa? Então a pessoa já não dorme, já fica apreensiva. Eu lembro que quando uma amiga minha foi para sair o resultado do exame dela, se era maligno ou benigno, ela não dormiu. Ela ficou ansiosa, ela ficou nervosa. E quando saiu, que deu, né, que era
que deu que ela estava realmente com câncer, ela não conseguia pensar em mais nada, só nisso. E falou para minha amiga, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar meu marido, meus filhos. Então, quando a pessoa é constatada com câncer, ela só pensa na morte, né? Então, isso ela faz piorar ainda mais o psicológico dela. Então, ela já fica nervoso, já acontece que já pensa que pode acontecer o pior. Então, tudo isso piora e às vezes não ajuda na melhora do paciente, né? Faz piorar. Então, nessa situação, né? Quando o paciente for realizar exames, qual é o papel da enfermagem, né? Ajudar a aliviar o medo e a ansiedade do paciente, explicando os exames que serão realizados. Ou seja, você tem que explicar ao paciente que exame que vai ser realizado, por quê, conversar com ele, porque assim vai reduzir o quê? A ansiedade do paciente. Diminuir sensações que serão experimentadas e o papel do paciente, procedimento do exame. Então, tem que estar explicando como é que é esse procedimento, o que é que ele vai fazer, incentivar o paciente e a família a verbalizar seus temores a respeito dos resultados do exame. Então, tem que incentivar a família a conversar. Se a família estiver nervosa, com medo, angustiada, porque teve algum resultado do exame, então tem que ter psicólogo para toda a família, né, gente? Tem que ter um tratamento. Apoiar o paciente e a família durante todo o período do teste, reforçar e esclarecer as informações transmitidas pelo médico. Então, às vezes, a família não entendeu muito o que o médico explicou. Então, é seu papel ir lá, explicar, tirar as dúvidas, conversar no que for possível, né? Incentivar o paciente e a família a se comunicar e compartilhar suas preocupações e discutir suas dúvidas e preocupação entre si. Ou seja, tem paciente que ele fica calado, que ele não quer debater com a família, que ele não quer estar compartilhando, né, o que aconteceu verdadeiramente. Então você tem que o quê? Tá apoiando, né, eles a poder estar compartilhando, verificando o que eles precisam, o que eles necessitam. Então tudo isso tem que estar apoiando para poder realizar. Reforçar e esclarecer as atividades, né? A gente já viu isso. Incentivar o paciente e a família a se comunicar, né? Eles têm que se comunicar entre si, tem que ter essa comunicação. A identificação do estadiamento da graduação do tumor tem por objetivo fornecer uma avaliação diagnóstica completa, identificar a opção de tratamento e prognóstico. O que é isso, gente? O que vocês imaginam? Quando o paciente é diagnosticado com câncer, tem que saber que grau que tá, né? Para poder iniciar o tratamento, para poder saber se ele vai realizar o quê, quais são os tipos de tratamento. É uma quimioterapia, se é uma radioterapia, se é uma cirurgia. Então tem que estar identificando tudo, né? Então é importante saber que grau tá, se esse câncer está no início, se esse câncer está no final, como que está sendo essa graduação, como que está sendo esse crescimento, se existe metástase, então tem que estar observando tudo. Então, né? A graduação do tumor, né? A gente já viu, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, né? Que se divide, né? As células em relação ao crescimento histológico, né? Do paciente, o tipo de ferimento, né? Como que é o tratamento é feito dos pacientes com câncer, né? Quais são as metas, se ele vai irradiar, se ele tem uma sobrevida, como que é o alívio dos sintomas. Existem 3 formas principais de tratamento do câncer, né? A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. É importante entender que os princípios das modalidades e como elas se relacionam já podem ser usadas em conjunto.
Então, lembra que a gente teve aula, eu expliquei para vocês o que é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, que podem ser tratamento com os 3, ou com 2, ou com 1, que cada um desses vai ter sintoma, que muitos pacientes não aguentam fazer todo o tratamento, que às vezes desistem, que às vezes passam mal, ou que às vezes vão até a óbito. Então, tudo isso é em relação ao tratamento. Então, a cirurgia, né? Cirurgia pode ser diagnosticada como profilática, paliativa, reconstrutora, né? A gente viu isso. Primário, né? Profilática, paliativa, reconstrutora, né? Quando, por exemplo, tira um seio e coloca outro depois de um tempo, ou se não pode colocar, se tem que retirar uma mama. A radioterapia, a quimioterapia a gente já viu também, né? Então, nos planos de cuidados, né? Sempre verificar os sinais vitais de 4 horas, monitorar os exames, avaliar as feridas. Então, tudo isso a gente já viu, né? Principalmente em relação à infecção, né? Limpar com a pele, né? Sempre fazer o curativo, evitar uso de sabões, cosmético, apenas água morna, evitar esfregar a área arranhada, evitar aplicar a bolsa de água morna, não ter exposição à luz solar, evitar roupas apertadas, aplicar a vitamina A e D, isso aí a gente viu também, né? Isso aqui, esses cuidados, não romper as bolhas, evitar a lavagem frequente das áreas, usar cremes e pomadas, isso aqui tudo foram cuidados que a gente já viu e tá fixando melhor ainda. Então, o médico tem que prescrever um cuidado de enfermagem, né, que tenha visto. Tem alguém falando aqui. A Edilene mandou uma pergunta aqui, acho que ela mandou foi no meu celular, na Joycelene. Joycelene, quando tu quiser escrever, ó, vou botar aqui perguntas para tu ver no bate-papo, tu mandar aqui, porque eu não fico olhando meu celular, eu só olho meu celular para aceitar vocês, aí fica mais difícil. Mas ela mandou aqui no meu celular, né? Professora, quando a pessoa descobre que está com câncer, os tratamentos são feitos rápido ou demora? Os exames têm prioridade? Sim, quando a pessoa descobre que está com câncer, os exames têm prioridade sim, dependendo de onde ela vai fazer o tratamento, né? Que em Rio Branco demora bem mais. Então, o necessário é que vá para um hospital de Barretinhos do câncer, né? Tipo, Porto Velho é o mais perto. Tem Porto Velho, São Paulo, mas aqui demora um pouco. O ideal é que vá para fora. Mas assim que a pessoa é diagnosticada com câncer, ela já tem que iniciar o tratamento, né, gente? Porque tem gente que descobre com câncer, que nem eu falei, né? Que é importante verificar em que grau tal, né? Porque quanto mais cedo você descobre que você tem uma doença, mais cedo vai ser realizado o quê? O tratamento. Então, tem que ter cuidado, tem que tá visualizando quanto que tá feito. Então tem que estar prestando atenção em tudo isso, certo? Alguém mais alguma pergunta? Joycelene, ó, tu pode estar digitando as perguntas aqui. Tá? Então vamos lá. O câncer pode se dividir, né, em várias graduações histológicas, né, como a gente pôde ver. Em relação ao tratamento, todo mundo lembra os 3 tipos de tratamentos principais, né? Radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Então, evitar estar usando uso de pranchas, escovas, comprar a peruca ou aplique no cabelo antes que da queda do cabelo, né? Por quê? Para poder se sentir melhor.
Então, quando ocorrer a queda do cabelo, a pessoa botar o quê? Uma peruca, ou então usar um lenço, um boné, até para proteger do sol. Quando ocorreu a queda dos cabelos, leve uma fotografia na loja de perucas para ajudar na escolha. Você pode estar indo numa loja de peruca, ajudando. Nem todo mundo quer isso, né? Nem todo mundo coloca peruca, mas tem gente que gosta. Usar boné, cachecol, turbante, né? Para evitar o sol. Incentivar o paciente a usar suas próprias roupas. Então, tudo isso é importante. Ensinar o paciente a evitar as visões, odores, sons desagradáveis, sugerir alimentos que são preferidos dele para eles poderem se alimentar, incentivar na ingesta hídrica, beber bastante água, mas limitar os líquidos na hora da refeição, para que ele possa comer, né? Não possa encher só a barriga d'água. Sugerir refeições menores, mais frequentes, ou seja, mais vezes ao dia, né? Promover o ambiente relaxando e tranquilo durante a hora da refeição, com o aumento da interação social. Se o paciente desejar servir vinho na hora das refeições como alimento, né, que faz bem à saúde. Considerar os alimentos frios quando desejado. Incentivar os suplementos nutricionais dos alimentos hiperproteicos entre as refeições. Incentivar a higiene oral. Fornecer as medidas de alívio à dor, né? Sempre tá dando analgésico para os pacientes. Fornecer o controle de vômito e náusea. Como é que é esse controle, professora? Tá oferecendo antieméticos, né? Que são remédios que possam estar evitando desse paciente vir tá tendo essa náusea, esse desconforto, vômito, aumentar o nível de atividade de conforto, que eu possa estar promovendo, gente, atividades que esse paciente possa estar se concentrando e esquecendo mais da doença, que ele não possa não se concentrar só na doença, mas que ele possa também se concentrar em outras coisas. Diminuir a ansiedade, incentivando a verbalização dos temores, preocupações e usar técnicas de relaxamento, né? Então, usar técnicas de relaxamento, posicionar adequadamente o paciente na hora da refeição para que ele não possa broncoaspirar, né? Para o tratamento coletivo, fornecer alimentações por sonda interal, né? Se ele não conseguir se alimentar, passar uma sonda. Administrar remédios, vitaminas que possam estimular o apetite dele, porque o paciente, quando está com câncer, ele perde o apetite. Incentivar a família e os amigos a não censurar ou fazer agrados relacionados com a alimentação, né? Tem que ter cuidado, não pode também fazer tudo que o paciente quer se não for bem para se não fizer bem para ele. Avaliar e abordar outros fatores contribuintes para náuseas, vômitos, anorexia, como sintomas de constipação intestinal, gastrointestinal, distúrbio hidroelítico, radioterapia, medicamento, metástases para o sistema nervoso. Então, tem que avaliar tudo isso, né? Será que o meu paciente está tendo náusea? Será que ele está tendo vômito? Será que ele não está bebendo água? Será que a radioterapia está fazendo mal? Então, você tem que avaliar o paciente, o que ele está tendo. Porque você tem que produzir o quê? Conforto a esse paciente. Você tem que dar o melhor para que ele possa se sentir bem e possa não estar o quê? Piorando, né? Possa se sentir bem melhor. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Priscila tá calada hoje, o Ash. Eu já tô rouca de falar, agora é a vez de vocês. Alguém tem algo a falar? Alguma pergunta a fazer? Em relação principalmente a essas. Então, gente, em relação à prescrição é isso, tá? Dar os cuidados que são, e a gente vai fazer um exercício amanhã para fixar melhor tanto os tipos de câncer, a graduação, os tipos de tratamento, quais são os sinais e sintomas, quais são os cuidados que temos que ser feito. Então, tudo isso, né? Quais são os fatores de risco, o que eu posso fazer para melhorar, o que pode piorar um câncer, quais são os cuidados paliativos. Então, tudo isso a gente vai estar fazendo. Eu vou estar mandando essa aula de hoje também no grupo também, que eu enviei só outro slide.
Eu não sei por quê, mas a palavra câncer me dá medo. Dá medo em todo mundo. Eu perdi minha melhor amiga pro câncer de mama, super nova. Ela era enfermeira e trabalhava comigo. E eu também nem gosto da aula de câncer, que eu me sinto super mal. Câncer, da oncologia, né? Porque já me faz mal. Foi horrível. Essa doença é horrível. Pior do que ela, só o Covid mesmo, que é outra que tá matando todo mundo, que eu trabalho com isso e sei o quanto que é ruim. Deus me livre. Certo? Então a gente vai ficar por aqui, gente. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela participação de todos, tá? Até a próxima. Se programem para ir para aula lá que a gente vai conhecer a ambulância, meus amores. Beijo. Vou enviar essas aulas daqui a pouco. E amanhã eu mando um exercício para vocês resolverem para a gente fixar melhor. Boa noite.